Capítulo 3. A verdade amarga. Se alguém tivesse perguntado a Zorian no final da primeira semana com quais aulas ele achava que teria mais problemas, ele teria respondido as fórmulas de feitiços e matemática avançada. Combater mágica talvez. 2 semanas depois, ele poderia dizer com segurança que a resposta era Warding apóstrofo. Warding, a arte de proteger as coisas com magia, era um campo surpreendentemente complexo. Você tinha que levar em conta do que é feito o que você está tentando proteger, quais eram suas dimensões e geometria, como a ala reagirá com a mágica já existente. Ou você pode simplesmente colocar uma invocação de uso geral no seu alvo e esperar o melhor. Mas o professor falharia com você por essa resposta, de modo que não era uma opção na sala de aula. Mas essas complexidades à parte, a classe deveria ter sido uma brisa, ou pelo menos não tão confusa. Zorian era uma pessoa metódica paciente quando se tratava de Magicraft, e passou por criminosos piores do que por resultados decentes. O problema era que a professora, uma mulher severa com cabelos cortados tão curtos que ela poderia ter percorrido todo o caminho e raspado a cabeça completamente, não sabia ensinar. Em absoluto. Ela claramente conhecia o assunto muito bem, mas simplesmente não sabia como traduzir esse conhecimento em uma palestra adequada. Ela estava deixando muitas coisas de fora de suas palestras, aparentemente sem perceber isso apenas porque eram óbvias. Eles não eram óbvios para os alunos dela. O livro que ela atribuiu para a aula não foi muito melhor e leu mais como um manual para um profissional do que o livro didático de um aluno. Pergunta 6. Você tem a tarefa de construir um posto avançado de pesquisa em uma mana de 1º grau bem nas terras altas do Saruk. O edifício deve apoiar uma equipe de 4 pessoas em qualquer momento específico, e os garimpeiros expressaram preocupação com a forte presença de bandos de lobos de inverno e uma infestação de vespas de broca na área circundante. Você tem um orçamento de 25.000 peças e é considerado um guarda certificado do 2º círculo. Supondo que apenas a mana extraída do poço de mana esteja disponível para alimentar as enfermarias, qual combinação de enfermarias você acha que seria a melhor escolha para o posto avançado? Explique seu raciocínio. Desenhe as plantas básicas do posto avançado planejado. Explique como a localização e a forma planejadas da sala afetam a eficácia da ala. Você acha que o problema da infestação de vespas de broca é melhor resolvido usando uma enfermaria repelente de vermes ou por uma escolha cuidadosa de materiais de construção? Explique seu raciocínio. Suponha que você seja contratado para construir não 1, mas 5 postos avançados. O orçamento permanece o mesmo. Como isso muda sua resposta? Você acredita que é melhor tornar as enfermarias idênticas para todos os 5 postos avançados ou sente que há alguma diferença entre elas? Explique as vantagens e desvantagens de cada abordagem. Zorian esfregou os olhos em frustração. Como ele deveria responder a uma pergunta como essa? Ele não adotou a arquitetura eletiva e não sabia que você precisava fazê-la para se sair bem na sua aula de jardinagem. Sem mencionar que a pergunta supunha que eles sabiam quais eram as taxas de mercado para comprar os materiais necessários ou que sabiam onde estavam as terras altas de Sarukian. Zorian era muito bom em geografia e não fazia ideia, apesar de considerar a presença de monstros como lobos de inverno, suspeitava que eles estivessem em algum lugar da floresta do norte. No mínimo, ele sabia como responder a terceira parte da pergunta. A resposta correta foi definitivamente enfermarias. Mesmo que o posto avançado fosse tornado não comestível para as larvas de vespas, ainda seria o local ideal para construir um ninho. Considerando quão territoriais eram esses insetos, você não os queria morando perto de você. Teoricamente, a escolha cuidadosa de materiais, das opções liberaria mana que, de outra forma, seria gasta na manutenção de enfermarias repelentes de vermes, mas essas enfermarias exigiam muito pouco fluxo de mana para permanecer ativo. Especialmente se eles foram direcionados especificamente para vespas de broca. Seus pensamentos foram interrompidos por uma risadinha feminina vinda da parte de trás da sala de aula. Zorian nem precisou se virar para saber o que estava acontecendo. Zasha estava entretendo os alunos ao seu redor novamente. Ele desejou que o professor penalizasse o sujeito pela interrupção que estava causando, especialmente no meio de um exame, mas Zasha era um pouco querido para a mulher severa porque ele era o único aluno a fazer os exames. Sem dúvida, o cara já havia terminado o teste com 100% de precisão. Que, a propósito, não fazia sentido,
Durante os 2 primeiros anos, Zashi era um estudante abaixo da média, mais distinto por causa de seu charme do que talento mágico. Mais ou menos como uma versão mais agradável de Furtov. Na verdade, este ano, porém, ele estava aguentando tudo. Tudo. Ele tinha uma riqueza de conhecimento e uma ética de trabalho que não possuía no final do segundo ano, muito além do que poderia ser obtido com a passagem normal do tempo. Como alguém fica muito melhor no período de um único verão. 15 minutos depois, ele jogou o lápis sobre a mesa, chamando-o de desistência. Ele preencheu apenas 8 em cada 10 perguntas e não tinha certeza de quão corretas essas 8 estavam, mas teria que fazer. Ele teria que reservar alguns dias para se dedicar ao autoestudo, porque as palestras estavam fazendo cada vez menos sentido a cada dia que passava. O único outro aluno que ficou na sala de aula enquanto ele o fazia era a Koja, e ela entregou o jornal apenas alguns segundos depois dele e o seguiu para fora. Claro, eles ficaram na sala de aula por tanto tempo por razões muito diferentes. Ele ficou para poder raspar alguns pontos perdidos. Ela ficou porque era uma perfeccionista que queria triplicar tudo para garantir que não esquecesse nada. Zorian, espere. Zorian diminuiu a velocidade e permitiu que a Koja o alcançasse. Às vezes, a garota podia ser insuportável, mas ela era uma boa pessoa no geral e ele não queria atacá-la só porque o teste não foi do jeito que ele queria. Como você acha que fez lá atrás? Ela perguntou. Mal, ele respondeu, sem ver o ponto de mentir. Sim, eu também. Zorian revirou os olhos. A definição dela de mal diferiu bastante. Neolo terminou em apenas meia hora, disse a Koja após um breve silêncio. Aposto que ela receberá uma pontuação perfeita novamente. Ako. Zorian suspirou. Eu sei que todo mundo pensa que estou com ciúmes, mas isso não é normal. Disse a Koja com uma voz silenciosa, mas agitada. Sou muito inteligente e estudo o tempo todo e ainda estou tendo problemas com o currículo. E nós dois estivemos na mesma classe que Neolo nos últimos 2 anos e ela nunca foi tão boa. É. E agora ela está me batendo em todas as aulas. Um tipo de Zashi, disse Zorian. Exatamente como Zashi. Ela concordou. Eles até saem juntos, 2 deles e uma outra garota que eu não conheço, se comportando como se estivessem em seu próprio mundinho particular. Ou como se fossem um casal, disse Zorian, antes de franzir a testa. Triplo. Qual é a palavra para um relacionamento romântico entre 3 pessoas? A Koja zombou. Tanto faz. O ponto é que os 3 não fazem nada além de perder tempo juntos e antagonizar os professores e obter pontuações perfeitas de qualquer maneira. Eles até recusaram a chance de serem transferidos para um ST grupos de camadas. Você pode acreditar nisso? Você está muito preocupado com isso, alertou Zorian. Você não está um pouco curioso sobre como eles fazem isso? Perguntou a Koja. Claro que estou, zombou de Zorian. É difícil não ser. Mas o que posso fazer sobre isso? Além disso, Zashi nunca fez nada comigo. Não quero causar problemas para ele só porque ele de repente descobriu seu prodígio interno. Zorian sentiu Benizeko se juntar a eles de repente, simplesmente aparecendo de trás de uma esquina para poder andar ao lado deles. Às vezes, Zorian se perguntava se o garoto gordinho poderia cheiro fofoca. Eu sei o que você quer dizer, Benizeko disse. Eu sempre pensei que Zashi não era bom em nada, você sabe, como eu. Ah. Bem, não há como ele ter conseguido isso em tudo durante as férias de verão, disse Zorian. Acho que ele estava puxando a lã sobre nossos olhos esse tempo todo. Cara, isso é tão estúpido, disse Benizeko. Se eu fosse tão bom, garantiria que todos soubessem disso. Eu não acho que ele estava fingindo falta de habilidade por 2 anos seguidos, a Koja bufou. Ele teria escorregado pelo menos ocasionalmente. Bem, o que resta então? Zorian perguntou. Ele se absteve de listar algumas das maneiras mais obscuras que um crescimento tão rápido poderia ser realizado com mágica, porque a maioria deles era criminosa e ele tinha certeza que a academia verificava Zashi para garantir que ele não era um impostor de mudança de forma ou possuído pelo fantasma de um mago morto há muito tempo. Talvez ele saiba as respostas com antecedência, ela sugeriu. Somente se ele é um oráculo, disse Benizeko. Bully fez uma prova oral na última terça-feira, quando você voltou para casa mais cedo, e ele estava tirando respostas como se tivesse engolido o livro. A conversa diminuiu quando os 3 entraram na sala de aula de alquimia, que era realmente mais uma grande oficina de alquimia do que uma sala de aula típica.
Havia cerca de 20 mesas, cada uma cheia de vários contêineres e outros equipamentos. Todos os ingredientes para a lição do dia já foram apresentados na frente deles, embora alguns exigissem preparação adicional antes que pudessem ser usados em qualquer processo que estivessem aprendendo naquele dia. Ele tinha certeza de que não colocariam grilos de cavernas ao vivo à solução fervente, por exemplo. A alquimia, como proteção, era uma arte complicada, mas a professora de alquimia sabia as coisas dela e sabia ensinar. Então Zurian não estava tendo nenhum problema com a turma. Tecnicamente, eles tiveram que trabalhar em grupos de 2 ou 3 alunos porque não havia mesas e equipamentos suficientes, mas Zurian sempre se unia a Benezek, que se traduzia em trabalhar sozinho na prática. O único problema era fazer Benezek calar a boca e parar de distraí-lo durante a aula. Ei, Zurian, Benezek sussurrou para ele não tão silenciosamente. Eu nunca notei isso até agora, mas nosso professor é meio gostoso. Zurian cerrou os dentes. O idiota maldito não poderia manter a voz baixa se sua vida estivesse em risco. Não havia como ela não ouvir isso. Benezek, ele sussurrou de volta para seu parceiro. Preciso de boas notas em alquimia para conseguir o emprego dos meus sonhos quando me formar. Se você estragar tudo para mim, nunca mais falarei com você. Benezek resmungou amotinado antes de retornar ao seu Urling. Zurian voltou a moer as cascas da vespa da broca em um pó fino necessário para o tipo específico de cola que eles deveriam estar fazendo. É certo que Aslian Marivoski parecia surpreendentemente boa para uma mulher de 50 anos. Algum tipo de tratamento cosmético provavelmente, ela foi seu professor de alquimia, afinal. Talvez até uma verdadeira poção juvenil, embora essas fossem realmente raras e geralmente imperfeitas de alguma forma. Não vejo por que você gosta tanto dessa classe, resmungou Benezek. Eu nem tenho certeza se chamaria isso de mágico. Você não precisa de mana para isso. Está tudo à procura de ervas, cortando as raízes da maneira certa aqui. É como cozinhar. Inferno, estamos fazendo cola, de todas as coisas. Você deve deixar isso para as meninas. Benezek. É verdade. Ele protestou. Até nosso professor é uma menina. Uma garota gostosa, mas ainda assim. Li em algum lugar que a alquimia traça suas raízes nos covens das bruxas com suas poções e o que não. Mesmo agora, as melhores famílias alquímicas são descendentes de bruxas. Aposto que você não sabia disso, não é? De fato, ele sabia disso. Afinal, ele foi ensinado na alquimia por uma bruxa tradicional honesta aos deuses antes de ir para a academia. Ela era tão tradicional, de fato, que zombou do nome alquimia e se referiu estritamente à sua habilidade como poção apóstrofo. Mas esse não era o tipo de coisa que você queria que as pessoas soubessem, por uma ampla variedade de razões. Se você não calar a boca agora, não deixarei mais sua parceria comigo, Zurian disse a ele seriamente. Ei! Protestou Benezek. Quem vai me ajudar com essas coisas? Eu não sou bom nisso. Eu não sei, disse Zurian inocentemente. Talvez você deva encontrar uma garota para ajudá-lo. Felizmente, o professor estava atualmente muito ocupado, bajulando a mais nova obra-prima de Zashi para prestar atenção à mesa de Zurian. De alguma forma, o garoto conseguiu fazer algum tipo de poção de aprimoramento com os ingredientes fornecidos, e isso foi aparentemente muito impressionante. Asline não parecia se importar que Zashi ignorou completamente a tarefa de fazer cola mágica e fez suas próprias coisas. Zurian balançou a cabeça e tentou se concentrar em seu próprio trabalho. Ele se perguntava se teria recebido a mesma reação se fizesse algo assim ou se seria acusado de se exibir. Nas poucas vezes em que Zurian tentou impressionar os professores, ele simplesmente foi instruído a trabalhar em seu básico e a não ficar convencido, porque a arrogância mata. Foi porque Zashi era o herdeiro da Noble House Noveda. Ou algo mais. Foi em momentos como esses que ele entendeu exatamente como a coisa se sentia sobre tudo isso. Quebrar, e isso conclui a lição de hoje, disse Ilsa. Antes de você sair, no entanto, tenho um anúncio a fazer. Como alguns de vocês sabem, a academia tradicionalmente organiza uma dança às vésperas do festival de verão. Este ano não é exceção. A dança acontecerá no hall de entrada no próximo sábado. Para aqueles que desconhecem, a participação é obrigatória este ano. Zurian gemeu, batendo a testa na mesa à sua frente, fazendo o resto da classe rir. Ilse ignorou claramente sua reação. Para aqueles que não sabem dançar,
Aulas de dança serão realizadas todos os dias às 8 da noite na sala 6. Aqueles de vocês que sabem dançar ainda precisam vir a pelo menos uma dessas lições para provar isso. Não quero que você me envergonhe na noite de dança. Demitido. Senhorita Strozzi, Sr. Kaczynski, fique depois da aula, por favor. Oh, ótimo, Zorian murmurou. Ele provavelmente deveria ter se impedido de reagir tão fortemente ao pronunciamento. Na verdade, ele pretendia pular a dança, independentemente de quão obrigatória fosse. Ilsa percebeu isso. Não, ele não conseguiu detectar nenhuma desaprovação na postura e tinha certeza de que ela ficaria um pouco irritada se sentisse seus planos. Agora, então. Ilsa começou quando ele e a Koja foram os únicos estudantes que restaram. Suponho que vocês dois sabem dançar? Claro, disse Zorian. A Koja inquieto. Eu não sou muito bom nisso. Não importa, disse Ilsa. Vamos resolver as lacunas que você possa ter com bastante facilidade. A razão pela qual eu disse para você ficar para trás é que eu quero que você me ajude com as aulas de dança. Zorian considerou recusar completamente. Não era algo que ele queria gastar seu tempo com traço, mas achou que isso poderia ser um favor que faria Ilsa perdoá-lo por uma transgressão ou duas. Como, digamos, não aparecer na dança obrigatória. Antes que ele pudesse expressar seu acordo provisório, a Koja decidiu em seu lugar. Como podemos ajudar? Ela disse, claramente satisfeita por terem sido escolhidas para essa honra apóstrofo. Zorian levantou uma sobrancelha no modo como ela presumia falar por ele, mas deixou passar por um momento. Temos apenas 5 dias para ensinar todos a dançar, disse Ilsa. É por isso que vamos usar a magia para ajudar. Animação significa Zorian adivinhou. Sim, Ilsa disse. Depois se mudou rapidamente para explicar o benefício de Akoja. Há um feitiço que guiará os membros e o corpo de uma pessoa através de qualquer dança para a qual ela foi projetada. Não é realmente adequado como substituto da habilidade de dançar, mas se você pratica dançar enquanto está sob seus efeitos, aprenderá muito mais rápido do que faria de outra forma. Como isso funciona? Akoja perguntou curiosamente. O feitiço move como um boneco em uma corda até você aprender a se mover junto com ele, apenas para fazer a sensação de algo empurrando você por aí e desaparecer, disse Zorian. Eventualmente, você não precisa mais do feitiço para dançar corretamente. Vejo que você tem experiência pessoal com esse método, disse Ilsa com um sorriso. Zorian resistiu ao desejo de fazer uma careta. Ser colocado sob esse feitiço por Daimon foi um dos traumas de sua infância. Não foi nada divertido. Espero sinceramente que você pretenda dar aos alunos a opção de recusar, disse Zorian. Claro, Ilsa concordou. Embora aqueles que recusarem esse método tenham que participar de pelo menos 3 sessões em vez de uma, espero que a maioria escolha essa opção em vez da tradicional. De qualquer forma, quero que vocês dois me ajudem a lançar o feitiço nas pessoas durante as lições. Espero ter que dissipar e reformular o feitiço com frequência e poder usar alguma ajuda. E por que você nos escolheu, especificamente? Zorian perguntou. Vocês dois têm controle decente sobre sua magia e parecem responsáveis o suficiente para aprender esse feitiço. Os feitiços de animação direcionados às pessoas são material restrito, afinal, e não algo normalmente disponível para os alunos. Então, como Daimon conseguiu isso? No 2º ano, nada menos. Bem, tanto faz. Pelo menos saber como lançar o feitiço tornará mais fácil combatê-lo no futuro. Mais alguma coisa? Ilsa perguntou. Muito bem então. Venha ao meu escritório depois da última aula e eu montarei alguns manequins para você praticar antes de passar para as pessoas. Mal controlado, o feitiço é intensamente desconfortável. Não queremos dar traumas a ninguém. Zorian estreitou os olhos. Ele não fez. Nem Daimon faria. Com quem ele está brincando? Claro que ele teria. Praticar esse feitiço em seu próprio irmãozinho estava no beco de Daimon. Senhorita Strozzi, você pode sair. Eu tenho mais alguma coisa para discutir com o Sr. Kaczynski. Ilsa começou a falar no momento em que a Koja se foi, pegando Zorian de surpresa. Ele balançou a cabeça para clarear seus pensamentos, tentando ignorar seu aborrecimento com Daimon em favor de prestar atenção ao que Ilsa estava dizendo. Então Zoriana, ela disse com um sorriso fraco, como você está se dando bem com seu mentor? Ele está me fazendo trabalhar nos meus 3 básicos, Zorian disse a ela categoricamente.
Ainda estamos no exercício de levitação. Sim, mesmo depois de 4 semanas, Jin ainda fazia levitar um lápis repetidamente. Comece de novo. Comece de novo. Comece de novo. A única coisa que Zorian aprendeu nessas sessões foi como evitar bolinhas de gude que Jin continuava jogando nele. O idiota parecia ter um suprimento infinito dessas coisas. Sim, o professor Jin gosta que seus alunos tenham uma compreensão firme do básico antes de passar para tópicos avançados. Yusa concordou. Isso ou ele odeia seus alunos. Zorian pessoalmente achou que sua teoria era muito mais plausível. Bem, eu só queria lhe dizer que você poderá mudar de mentor em breve, disse Yusa. Um dos meus alunos sairá após o festival de verão e terei uma vaga para preencher. A menos que algo aconteça, você quase certamente será o que eu escolho. Ou seja, se você estiver realmente interessado em uma transferência. Claro que estou interessado. Zorian meio gritou, para a diversão de Yusa. Ele franziu a testa por um momento. A menos que você também planeje jogar bolinhas de gude em mim? Esse é algum tipo de método de treinamento padrão. Não, Yusa ri. Vinha especial assim. Bem, eu só queria ver como você se sente sobre isso antes de fazer qualquer coisa. Tenha um bom dia. Foi só depois que ele saiu da sala de aula que ele percebeu que esse desenvolvimento complicou muito seu plano de pular a dança. Ele não podia se dar ao luxo de irritar demais seu novo mentor potencial, caso contrário, ficaria preso ao Jin pelo resto de sua educação. Bem jogado, professor. Bem jogado. Quebrar, porque não podemos simplesmente lançar esse feitiço quando a dança começa. Zorian soltou um suspiro sofredor. Você não pode fazer um feitiço de animação fazer algo que não sabe fazer sozinho. Você não sabe dançar, portanto também não pode animar ninguém para dançar. Além disso, como você vai quebrar o feitiço quando a dança terminar, se você não pode mover seus braços para onde quer que eles estejam? Este realmente não é o tipo de feitiço que você deve lançar sobre si mesmo. Realmente, havia tantos problemas com essa ideia que Zorian lutou para colocar todos em palavras. Essas pessoas estão pensando nas perguntas que estão fazendo. Então, quantas danças temos que aprender? 10, disse Zorian, preparando-se para os gritos de indignação. Com certeza, houve um estrondo de reclamações após essa declaração. Felizmente, Yusa assumiu a lição neste momento, instruindo todos a emparelhar e espalhar-se por toda a espaçosa sala para dar a todos espaço suficiente. Zorian já podia sentir uma dor de cabeça chegando e se amaldiçoou por deixar Yusa convencê-lo disso. Embora o quarto 6 fosse bastante espaçoso, havia muitas pessoas e a pressão invisível que elas emitiam era particularmente forte hoje. Você está bem? Benizeki perguntou, colocando a mão no ombro de Zorian. Estou bem, disse Zorian, acenando com a mão. Ele não gostava de ser tocado muito. Eu só tenho uma leve dor de cabeça. Você precisava de ajuda com alguma coisa? Você parecia poder usar alguma empresa, sozinha no seu cantinho, disse Benizeki. Zorian decidiu não lhe dizer que estava intencionalmente à margem, a menos que fosse necessário. Benizeki não era o tipo de pessoa que entendia a necessidade de um pouco de espaço para respirar. Diga, quem é o seu encontro para a dança? Zorian suprimiu um gemido. Claro que Benizeki gostaria de falar sobre aquilo. Relacionamentos não eram algo que Zorian pensava com frequência. As chances de um de seus colegas concordar em namorar com ele eram minúsculas. Por um lado, esse relacionamento seria rapidamente notado pelo resto de seus colegas de classe, e a provocação impiedosa resultante era algo que poucos relacionamentos poderiam sobreviver por qualquer duração apreciável. Em segundo lugar, e talvez mais importante, todas as adolescentes gostavam de homens mais velhos. Namorar um cara que tinha 2 ou 3 anos mais velho parecia ser um símbolo de status para uma garota, e a maioria deles depreciou em voz alta a população masculina da sua idade como grosseira e imatura. Quando estavam no primeiro ano, todas as meninas queriam namorar o terceiro ano. Agora que estavam no terceiro ano, todas as meninas queriam namorar graduados aprendizes. Como havia muitos caras dispostos a jogar junto, as chances de uma garota da classe lhe dar a hora do dia eram insignificantes. E as garotas que não eram colegas de classe? Para a maioria deles, ele não era Zorian Kaczynski, mas aquele cara que é irmão de Daimon e Fortov Kaczynski apóstrofo. Eles tinham essa imagem de como ele deveria ser, e uma vez que ficou óbvio que o verdadeiro ele não correspondia às expectativas deles,
Eles inevitavelmente ficaram chateados. Além disso, todas essas coisas românticas. Bem. Benezek cutucou. Eu não vou, disse Zorian. O que você quer dizer com eu não vou apóstrofo? Benezek disse com cautela. Exatamente o que eu disse, Zorian disse. Estou pulando a coisa toda da dança. Acontece que tive um acidente relacionado à alquimia e tive que ficar no meu quarto durante a noite. Talvez tenha sido um pouco clichê, mas tanto faz. Zorian já havia encontrado uma poção particularmente complicada que deveria tornar uma pessoa mais extrovertida e sociável, algo que era inteiramente plausível para ele tentar fazer, que faria uma pessoa muito doente quando feita errada, mas na verdade não o mataria. Se ele fizer certo, parecerá um erro honesto, em vez de uma maneira de sair da dança. Oh, vamos lá. Protestou contra Benezek, e Zorian teve que beliscá-lo para fazê-lo abaixar a voz. O último que ele precisou foi que Wilson ouvisse. É o Festival de Verão. Um festival especial de verão, contudo. Paralelo. Coisinha. Alinhamento do plano, oferecido pelo Zoriano. Tanto faz. O ponto é, que você tem que estar lá. Todo mundo que alguém está chegando. Eu não sou ninguém. Benezek suspirou. Não, Zorian, você não é. Zorian, nós dois somos comerciantes, certo? Eu não gosto de onde isso está indo, Zorian alertou. Benezek o ignorou. Eu sei que você não gosta de ouvir isso, mas não. Apenas não. Você tem o dever de sua família de fazer uma boa cara. Seu comportamento reflete sobre eles, você sabe. Não há nada errado com o meu comportamento, quebrou Zorian, ciente de que ele estava atraindo olhares de pessoas próximas, mas não se importando no momento. Você é livre para ir ao que quiser, mas me deixe de fora. Eu não sou ninguém. Um terceiro filho de uma família menor de comerciantes do meio do nada. As pessoas aqui não se importam comigo, eles nem sabem quem eu sou. E eu gosto dessa maneira. Ok. Protestou Benezek, gesticulando descontroladamente. Cara, você está fazendo uma cena. O que quer que seja, zombou de Zorian. Deixe-me em paz e vá embora. O nervo. Se havia alguém que deveria dar uma olhada na impressão que estava deixando para as pessoas, deveria ser Benezek. A sanguessuga irresponsável teria sido despejada em um grupo de nível 13 se não fosse pela ajuda constante de Zorian, e é assim que ele o paga. Porque ele estava saindo com aquele cara. Ele zombou, tentando se acalmar. Festival de verão estúpido e dança estúpida. O engraçado é que, diferentemente da maioria das pessoas que odeia esse tipo de evento, Zorian não era estritamente ruim para eles. Ele sabia dançar, sabia comer sem se envergonhar e sabia como conversar com as pessoas nesses tipos de eventos. Ele tinha que saber essas coisas, porque seus pais costumavam arrastá-lo junto com eles quando participavam desses tipos de eventos, e eles se certificaram de que ele sabia como se comportar adequadamente uma vez lá. Mas ele odiava. Ele não tinha palavras para descrever quantos eventos como esses o adoeceram. Porque ele deveria ser forçado a participar de algo que odeia quando a academia não tinha absolutamente o direito de exigir dele. Não, eles não tinham direito. Quebrar, hesitante, Zorian bateu na porta do escritório de Ilsa, imaginando por que ela o chamou aqui. Não tem como. Entre. Zorian espiou por dentro e foi prontamente instruído a se sentar enquanto Ilsa estava calmamente sentada atrás de sua mesa, bebendo algo de uma xícara. Provavelmente chá. Ela parecia calma e serena, mas Zorian podia detectar uma corrente de desaprovação em sua postura. Então, Zorian, Ilsa começou. Você tem se saído muito bem na minha classe. Obrigado, professor, disse Zorian com cautela. Eu tento. De fato, pode-se dizer que você é um dos melhores alunos do seu grupo. Um estudante que pretendo levar sob minhas asas depois que toda essa corrida do festival acabar. Um exemplo para todos, e tanto um representante da sua classe quanto a senhorita Strose. Oh, isso é ruim. Eu não então, animado com a dança neste sábado? Perguntou Ilsa, aparentemente mudando de assunto. Sim, eu sou, Zorian mentiu sem problemas. Parece muito divertido. Isso é bom, Ilsa disse, feliz. Porque ouvi dizer que você planeja boicotar o evento. Foi bastante perturbador, devo dizer. Eu estava bastante claro que a participação é obrigatória, acredito. Nota para si mesmo, encontre algo horrível para fazer com Benezek.
Um feitiço que faz com que a língua do alvo pareça estar pegando fogo ou algo assim. Ou talvez perfurando a dor na região genital. Apenas um monte de rumores desagradáveis, professor, Zurian disse sem problemas. Eu nunca sonharia em boicotar intencionalmente a dança. Se eu não puder participar, Zurian, Ilso interrompeu. Professor, por que é tão importante que eu apareça lá de qualquer maneira? Perguntou Zurian, um pouco de irritabilidade penetrando em sua voz. Ele sabia que era uma má ideia explodir em um professor, mas, caramba, tudo isso era irritando-o. Eu tenho uma condição médica, sabia? Multidões me dão dores de cabeça. Ela bufou. Eles também me dão dores de cabeça, se isso faz você se sentir melhor. Eu posso te dar uma poção por isso. O fato é que sou um dos organizadores da dança e, se muitos estudantes estiverem ausentes, acabarei com uma marca negra no meu disco. Especialmente se alguém tão proeminente quanto você não aparecer. Eu? Proeminente? Eu sou apenas um estudante médio. Zurian protestou. Não é tão mediano quanto você pensa, disse Ilsa. Chegar até aqui exige inteligência e dedicação extraordinárias. Especialmente para um estudante nascido em civis como você, que não foi exposto à magia a vida inteira. As pessoas ficam de olho em pessoas como você. Além disso, você é o irmão mais novo de Daimen e nós dois sabemos o quão famoso ele é. Os lábios de Zurian se estenderam para uma linha fina. Zurian tinha certeza de que a última razão era o que tudo se resumia no final, e todos os outros argumentos eram apenas desculpas e tentativas de irritá-lo. Mesmo com seu irmão em um continente totalmente diferente, Zurian ainda não conseguia escapar de sua sombra. Você não gosta de ser comparado a ele, ela adivinhou. Não, Zurian admitiu em um tom cortado. Por que isso? Ela perguntou curiosamente. Zurian considerou deixar de lado a questão, que sua família era um assunto delicado para ele mas decidiu estranhamente aceitar a honestidade. Ele sabia que não faria muito, mas estava com vontade de desabafar no momento. Tudo o que faço é sempre comparado a Daimen e, em menor grau, a Fortov. Tem sido assim desde criança, antes de Daimen se tornar famoso. Meus pais nunca tiveram vergonha de jogar favoritos e, como sempre se interessavam principalmente por realizações sociais, eu sempre me senti em falta. Minha família não tem utilidade para um leitor ávido e deixou isso bem claro ao longo dos anos. Até recentemente, eles me ignoravam completamente, me tratando mais como se eu fosse babá da minha irmã do que o filho deles. Mas algo aconteceu recentemente que os levou a tomar conhecimento de você? Ilsa supôs. Fortov aconteceu, Zurian rosnou. Ele bombardeou vários exames, teve que ser socorrido pelas conexões do pai. Ele se mostrou geralmente não confiável, o que é um problema, porque ele deveria ser o herdeiro sobressalente dos negócios da família, apenas no caso de Daimen morrer em uma de suas aventuras. Então agora sou subitamente retirado do armário metafórico para que eles possam me preparar para o papel. Mas você não quer ser o sobressalente. Ela adivinhou. Não quero me envolver na política da família Kaczynski, ponto final. Eu não faço parte dessa família de qualquer maneira. Nunca foi. Na melhor das hipóteses, eu sempre fui um associado vagamente alinhado. Aprecio que eles me alimentem e financiam minha educação, e estou disposto a reembolsá-los por isso quando conseguir um emprego, mas eles não têm o direito de pedir algo assim a mim. Eu não vou ouvir isso. Eu tenho minha própria vida e meus próprios planos. Nada disso envolve tocar violino em segundo lugar com meu irmão, mais velho e perder tempo com eventos sociais insípidos, onde as pessoas se sugam sem parar. Ele decidiu parar por aí, porque estava ficando mais irritado. Além disso, ele suspeitava que Ilsa não simpatizava muito com ele. A maioria das pessoas pensava que ele estava simplesmente sendo exagerado em relação à sua família. Não foram eles que tiveram que morar com eles. Quando ela percebeu que ele não ia dizer mais nada, Ilsa se recostou e respirou fundo. Eu simpatizo com você, Zurian, mas temo que essas comparações sejam inevitáveis. Pelo que vale, acho que você está se preparando para ser um bom mago. Nem todo mundo pode ser um prodígio como Daimen. Certo, disse Zurian, recusando-se a olhar para ela. Ela suspirou, passando a mão pelo cabelo. Você me faz sentir como o vilão aqui. Problemas familiares à parte, por que você está tão incomodado com isso? É uma festa. Eu pensei que todos os adolescentes gostassem de festas. Você está preocupado em encontrar uma data. Basta perguntar alguns primeiros anos e eles terão a chance
de não poderem comparecer, a menos que sejam convidados por um membro da classe alta, sabe? Zorian soltou um suspiro próprio. Ele não estava procurando uma maneira de encontrar um encontro traço. Ele não tinha dúvida de que simplesmente largar seu sobrenome lhe daria uma risadinha impressionável no primeiro ano da noite. Ele estava procurando uma saída. Parecia algo que Ilsa não estava disposta a fornecer a ele. Não estou conseguindo um encontro, disse Zorian a ela, saindo de seu assento. Talvez eu precise ir ao baile, mas tenho certeza de que trazer uma data não é obrigatório. Tenha um bom dia. Ele ficou surpreso que Ilsa não tentou contradizê-lo quando ele saiu. Talvez essa coisa toda de dança não seja uma tarefa árdua. Quebrar, Zorian percorreu os corredores de seu prédio residencial, sem pressa para chegar ao seu quarto. Os professores se abstiveram de lhes dar uma lição de casa substancial no fim de semana, sabendo que todos estariam preocupados demais com o festival de verão para realizar qualquer trabalho. Normalmente, todo esse tempo livre seria uma dádiva de Deus para Zorian, mas apenas pensar no que ele teria que suportar amanhã foi suficiente para fazer Zorian perder a vontade de fazer algo divertido ou produtivo. Então ele pretendia dormir no momento em que chegasse ao seu quarto. Ao entrar em seu prédio, ele observou que alguém já estava de bom humor, porque as paredes do corredor por onde passava estavam cheias de manchas coloridas em amarelo vívido, verde e vermelho. Zorian. Apenas o homem que eu estava procurando. Zorian se chocou com a voz alta atrás dele e girou para enfrentar o homem que invadiu seu espaço pessoal. Ele fez uma careta para o idiota sorridente na frente dele. Por que você está aqui, Fortov? Ele perguntou. Não posso visitar meu irmãozinho. Ele protestou. Você é bom demais para sair com o irmão grande? Corte a porcaria, Fortov. Você nunca vem para eu quando você só quer sair com alguém. Com o que você precisa de ajuda agora? Isso não é totalmente verdade, ele bufou. Você é meu irmão favorito, sabe? Zorian olhou para ele, impassivelmente por alguns segundos. Daimen não está aqui, então você se contentará comigo, não é? Daimen é um idiota, Fortov quebrou. Desde que ficou famoso, ele está sempre ocupado demais para ajudar seu irmão mais novo. Eu juro, esse cara só pensa em si mesmo. A hipocrisia é espessa com esta, Zorian murmurou. Desculpe, eu não entendi isso, disse Fortov. Nada, Zorian, acenou com desdém. Então, em que tipo de problema você está agora? Eu poderia ter prometido a uma amiga que a faria uma poção anti-erupção cutânea, disse Fortov timidamente. Não existe poção anti-erupção cutânea, bufou Zorian. Existe, no entanto, um anti-erro pomada, que é aplicado diretamente na pele afetada, em vez de ser absorvido como uma poção. Isso apenas mostra como você é, um idiota total quando se trata de alquimia. O que diabos você estava pensando, prometendo a seu amigo algo assim? Eu meio que empurrei para um canteiro roxo durante nossa aula de sobrevivência no deserto, admitiu Fortov. Por favor, você tem que me ajudar. Vou encontrar uma namorada para você, se o fizer. Eu não quero uma namorada. Quebrou Zorian irritadamente. Menos do que todo o tipo de namorada que Fortov prepararia. Olha, por que você está me incomodando com isso? Basta ir ao farmacêutico e comprar alguns. É sexta-noite. Todas as lojas estão fechadas em preparação para a celebração de amanhã. Bem, isso é muito ruim, porque não posso ajudá-lo, disse Zorian. Os 2 primeiros anos são todos teoria e segurança de laboratório, e estou começando meu 3º ano. Até agora, não fizemos alquimia séria na aula. Tão verdadeira e, no entanto, uma mentira tão careca. Ele não tinha feito tanta alquimia na sala de aula, mas havia estudado bastante em seu tempo livre. Ele poderia fazer um antídoto para a erupção da trepadeira roxa facilmente, mas por que ele deveria gastar seus caros ingredientes alquímicos? Oh cara, vamos lá. Você pode falar 3 idiomas diferentes e conhece todos os exercícios tolos de modelagem que eles nos fazem aprender, mas você não pode nem fazer algo tão básico. O que diabos você está fazendo no seu quarto o dia inteiro, se não está aprendendo a fazer coisas assim? Você é quem fala. Zorian estalou. Você é 1 ano mais velho que eu, deve ser perfeitamente capaz de fazer isso sozinho. Você sabe que eu nunca me importei com alquimia. Muito brincalhão e chato para mim, Fortov disse com uma onda de desprezo. Além disso, eu não posso nem fazer sopa de legumes sem arruinar os utensílios de cozinha da mãe.
Você realmente me quer com equipamentos alquímicos? Bem, quando ele colocou dessa maneira. Estou cansado, disse Zorian. Eu vou fazer isso amanhã. Você está louco. Amanhã é tarde demais. Oh, vamos lá. Não é como se ela morresse de uma erupção cutânea. Disse Zorian irritadamente. Por favor, Zorian, eu sei que você não se importa com esse tipo de coisa, mas ela está se apaixonando por esse garoto e... Zorian gemeu e o desligou. Isso é praticamente tudo que ele precisava saber sobre essa emergência apóstrofo. E se a erupção cutânea de minha amiga não for corrigida até lá, ela não poderá ir e nunca me perdoe. Por favor, pare com isso. Por favor, eu disse para parar. Eu vou fazer isso, ok? Eu vou fazer a maldita pomada, mas você me deve muito tempo por isso, ouviu? Sim. Ele disse alegremente. Quanto tempo você precisa? Encontre-me na fonte em cerca de 3 horas, Zorian suspirou. Zorian observou, enquanto fugia, provavelmente para não mudar de ideia ou fazer algumas exigências concretas. Ele balançou a cabeça e voltou para o quarto para recuperar os reagentes alquímicos necessários. A academia tinha uma oficina alquímica que os alunos poderiam usar para seus próprios projetos, mas você tinha que trazer seus próprios ingredientes. Felizmente, ele tinha tudo o que precisava para essa tarefa, em particular. A oficina estava totalmente vazia além dele, mas isso não era muito incomum. A maioria das pessoas estava se preparando para o baile amanhã e dificilmente praticaria alquimia de última hora. Impressionado com o misterioso silêncio da oficina, Zorian espalhou os reagentes pela mesa e começou a trabalhar. Ironicamente, o principal ingrediente da pomada anti-erupção cutânea foi a própria planta que foi a causa dessa bagunça, a trepadeira roxa, ou mais precisamente suas folhas. Zorian já os deixara secar ao sol, e agora eles só tinham que ser moídos em pó. Essa foi geralmente a parte mais irritante do procedimento, quando as folhas de trepadeira roxa liberavam uma nuvem de poeira irritante no ar se fossem simplesmente esmagadas com um conjunto padrão de argamassa e pilão. Os livros didáticos que ele leu tinham todo tipo de maneiras sofisticadas de lidar com isso, geralmente envolvendo equipamentos caros, mas Zorian tinha uma solução muito mais simples. Embrulhou as folhas em um pedaço de pano levemente molhado, depois embrulhou a coisa toda em um pedaço de couro e depois martelou o nódulo, resultante até não sentir resistência. O pó irritante se ligaria ao pano e os pedaços de folhas não. Depois de misturar o pó da folha com 10 gotas de mel e uma colher de suco de baga, ele colocou a coisa toda em fogo baixo, agitando o conteúdo até que eles alcancem cor e consistência uniformes. Então ele removeu a tigela do fogo e sentou-se enquanto esperava o material esfriar. Foi um trabalho muito impressionante. Uma voz bastante feminina soou atrás dele. Boa improvisação com as folhas da trepadeira. Vou ter que lembrar desse truque. Zorian reconheceu o dono da voz, e Kel não era realmente mulher, apesar de alguns rumores desagradáveis. Ele se virou para enfrentar o garoto Murloc, estudando seus cabelos brancos e intensos olhos azuis por um momento antes de voltar sua atenção para a limpeza do equipamento alquímico que ele havia usado. Não há razão para ser impedido de usar a oficina porque ele não conseguiu se limpar. Ele lutou para formular uma resposta enquanto Kael inspecionava a pomada com um olho praticado. O garoto era bastante misterioso, tendo apenas se juntado ao grupo este ano transferindo-se dos deuses para saber onde, e não sendo muito falador. Além disso, você sabe, ele era um impasse. Há quanto tempo o garoto observava? Infelizmente, ele tendia a perder a noção do ambiente ao trabalhar em algo que não sabia dizer. Não é nada de especial, Zorian finalmente disse. Agora seu trabalho. É impressionante. Tenho a noção de que você está em um nível totalmente diferente do resto de nós quando se trata de alquimia. Até Zashi não pode vencê-lo na maioria das vezes, e ele parece estar sofrendo tudo hoje em dia. O garoto de cabelos brancos sorriu levemente. Zashi não tem paixão pelo assunto. A alquimia requer um toque de artesão e muita paciência, e não importa quão extenso seja seu conhecimento, Zashi simplesmente não tem mentalidade para isso. Você faz. Se você tivesse tanta prática com alquimia quanto Zashi, aparentemente o superaria com certeza. Ah, então você acha que ele também tem experiência anterior? Zorian perguntou. Eu não o conheço tão bem quanto você e o resto de seus colegas, tendo ingressado recentemente no seu grupo. Ainda assim, não se torna tão proficiente nesse campo quanto Zashi aparentemente está em questão de meses.
Ele trabalha com a facilidade praticada de alguém que faz alquimia há anos. Como você, tentou Zorian. Como eu, Kael confirmou. Eu odeio ser rude, mas você terminou aqui. Eu gostaria de fazer algo hoje. Zorian pediu desculpas ao garoto pelo atraso, que Morlock acenou como algo de pouca importância, e se despediu dele. Enquanto ele se afastava, ocorreu a Zorian que ele provavelmente deveria ter feito algum tipo de poção para dormir enquanto estava no traço. Ele teve que descansar bastante hoje à noite, porque ele certamente não receberia amanhã.